Olá, está no ar mais um episódio do Ligado na Universidade, o nosso programa de entrevistas que deixa você ligadinho a tudo que acontece aqui na USP Bauru. E hoje vamos trazer todos os detalhes da 8ª edição do COMAB, o Congresso Médico da FMBRU, a Faculdade de Medicina de Bauru da USP. Entre os dias 9 e 11 de abril vai ser realizado o Congresso Médico Acadêmico de Bauru da Universidade de São Paulo. Organizado por alunos e professores da FMBRU, o tradicional COMAB vai contar com uma grade dinâmica, composta por palestras, workshops, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Dividida em blocos temáticos, a programação envolve os mais diversos assuntos da medicina. E para a gente falar mais sobre o 8º COMAB, estou aqui com a professora Bela Luna Colombini Ishikiriyama, que é docente aqui da FMBRU USP e coordenadora desse congresso. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora. Imagina, Vitor, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso COMAB. Professora, mais uma vez a senhora está aqui então para falar sobre o COMAB, mas a faculdade aí está sempre se oxigenando, né? Às vezes o pessoal de fora também ainda não conhece o evento. Se fosse para a gente apresentar, qual que é o grande objetivo do COMAB? Bom, como um bom evento acadêmico, né, um congresso acadêmico, o nosso maior objetivo é criar um momento, então um tempo e um espaço definido, né, então 2 dias aí de atividades, onde a gente pode reunir profissionais, acadêmicos dos diversos graus, para discutir ciência, para falar um pouquinho sobre o que a gente tem de evolução na prática médica, né, no ambiente de pesquisa, de ensino, e aí aproveitar esse momento para disseminar conhecimento, né, para discutir ciência, mas mais do que discutir ciência, para pensar como é que a gente pode trazer todo esse conhecimento científico para aplicabilidade no dia a dia dos médicos, né, tanto da academia quanto dos profissionais já formados. Então, nosso intuito maior sempre é esse, é criar um ambiente favorável para que em 2 dias a gente possa discutir muita ciência, discutir muita prática, praticar e atualizar, né, dar oportunidade para atualização aí de profissionais e de acadêmicos dentro desse grande universo da ciência médica, que é uma coisa que evolui com muita constância, né, então acho que se pudesse definir, acho que esse é o nosso objetivo principal. Professora, eu ia te perguntar isso, eu acho que é bom a gente destacar, a senhora falou, acadêmicos e também profissionais, é um congresso acadêmico, às vezes o pessoal olha o nome, ele não é voltado então só para academia, o público-alvo desse congresso. Não, apesar do nome acadêmico, né, eu brinco que eu acho que o nosso acadêmico é só por quem faz o congresso, então o congresso é feito por acadêmicos, mas não necessariamente com vistas a atender só acadêmicos. Até porque a Faculdade de Medicina, né, ela vem ampliando os seus horizontes, e a gente está crescendo muito, então recentemente a gente teve aí a implementação dos nossos programas de residência, então isso traz para o campus um público também diferenciado da academia de graduação, né? Então agora a gente tem acadêmicos em nível de pós-graduação, tanto estrito quanto lato sensu, o que para a gente agrega um público-alvo também bastante interessante, então acompanhando aí essas novidades, né, que a Faculdade de Medicina vem trazendo, o Congresso acompanha esse pensamento, então a gente traz para o Congresso esse ano uma programação voltada de novo para ambas as possibilidades, então tanto para os acadêmicos em nível de graduação, mas também para os acadêmicos em nível de pós-graduação, tanto residentes quanto de mestrado e doutorado, e também para profissionais. E aí vale salientar que o foco também não é que sejam só médicos, né, só da área médica. Então, a gente traz temáticas que abrangem também outras áreas da saúde. Então, o convite aí é para que todos os profissionais da área de saúde, profissionais já formados ou acadêmicos nos diversos níveis, venham para o nosso evento, porque a gente montou aí uma estrutura que contempla a todo esse público. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco da programação, dar uma detalhada, mas a senhora tem falado 2 dias, mas na verdade tem a abertura e depois o grosso da programação são 2 dias, né? Mas na verdade o evento são 3 dias, né? Isso, verdade. A gente começa com a palestra de abertura na quinta-feira à noite, né? E depois a sexta e o sábado a gente traz mais volume de atividades. Mas, obviamente, 3 dias contando tudo, né? Professora, ainda falando sobre a questão da programação, o COMAB, ele sempre, desde que nasceu, ele tem uma característica bem dinâmica na sua programação, né? Lembro lá das primeiras edições, ser falado que não queria ficar apenas nas palestras. Isso está mantido, esse DNA aí do congresso, de ter mais variedades de atividades, não ser só palestra, só a pessoa falando, ser mais interativo mesmo? É verdade. A gente vai manter esse ano, esse é
uma característica, né, bem diferenciada do nosso congresso, a presença da possibilidade de realizar várias modalidades de atividades. Então, a gente continua com as palestras, porque são ambientes muito favoráveis para uma discussão de ciência, né, mais pura, mas a gente gosta muito, os estudantes gostam muito dos workshops. A gente vê que poucos ambientes de ensino, tanto público quanto privados, têm a oferta de ambientes de treinamentos simulados como a gente tem aqui no nosso campus. Então, a gente tem um centro de simulação bastante rico, né, o nosso SEX, e a gente tem o Hospital das Clínicas. Então, frente a essa possibilidade de ambientes, né, de práticas, o nosso congresso tem essa vantagem de poder dinamizar em vários, né, com várias formas de abordagem do conhecimento. Então, a gente fica um pouco no conhecimento teórico, nas palestras, mas a gente dinamiza muito no conhecimento prático. Então, nesses workshops imersivos, nas mesas redondas, nos workshops que a gente faz fora da unidade, então, usando o hospital, usando institutos fora, utilizando o nosso próprio centro de simulação, que é bastante rico. Então, é um congresso bastante dinâmico, que não se prende de forma alguma somente a palestras expositivas. A senhora falou fora da faculdade, fora aqui do campus. O ano passado, se eu não me engano, isso começou, né? Foi algo que teve bastante destaque. Eu lembro, inclusive, a própria imprensa aqui, local e regional, destacando isso, né? Que o congresso estava pulando os muros aí do campus. Isso, então, está mantido para essa edição? Sim, sim. Esse ano a gente continua e a ideia é que cada vez mais a gente possa expandir para que a gente possa aplicar mesmo, na verdade, um pouco da discussão da ciência para os ambientes de prática reais, né? Então, a gente esse ano continua lá no Instituto Santé com o nosso workshop de medicina culinária, que é algo bastante super bem visto pela comunidade, e aí com várias outras atividades também. Mas esse ano ainda continuamos fazendo atividades externas e a ideia é que a cada ano a gente possa ir incrementando novos ambientes para o congresso. Professora, para tudo isso é um congresso acadêmico, né? Eu acredito que os alunos, eles participam muito ativamente de toda essa organização, né? Os alunos, o próprio centro acadêmico, queria que a senhora falasse um pouco da participação desse pessoal aí para a realização desse congresso. Como eu falei ali no comecinho da nossa conversa, ele se chama Congresso Acadêmico, acho que mais por isso, né? Porque o nível de conhecimento que a gente discute no congresso, ele já não é mais em nível de academia, então ele vai muito além do que o que a gente ensina na graduação, né? Então, em termos de nível de conhecimento, ele não é acadêmico, mas em termos de construção, ele é um congresso construído pela academia. Então, os nossos estudantes de graduação, com o apoio do centro acadêmico, apesar do grupo do congresso ser um grupo separadinho, né? Então a gente tem ali um processo seletivo, uma construção de um grupo para construir a comissão organizadora do congresso, mas a gente tem o apoio do centro acadêmico o tempo todo em todas as nossas atividades. Então é um congresso essencialmente construído pelos nossos estudantes em todas as etapas. Então desde o pensamento de quem vamos trazer, que temáticas vamos discutir, que modalidades de trabalho vamos fazer, tudo isso pensado, obviamente com o suporte dos professores, né, dos docentes, mas tudo pensado e planejado pelos estudantes, porque a gente sabe que quando eles planejam, né, pensando no que eles gostam e o que eles esperam, o congresso atinge muito mais o objetivo, né? Então a ideia é essa aí, que a gente continue sendo acadêmico nesse sentido, de construir com os acadêmicos. A senhora falou o suporte dos docentes, né? A senhora está na coordenação geral aí, mas acho que é legal citar os outros professores, que tem vários professores também envolvidos aí nesse guarda-chuva aí para os alunos, né? Quem são os professores envolvidos, professor? Verdade. Esse ano a gente tem na nossa comissão docente, né, de apoio docente, 10 colegas, contando comigo, então eu estou como coordenadora geral mais um ano, mas a gente tem coordenadores para as diversas modalidades, então a professora Alessandra coordena, mais uma vez a professora Alessandra Mazo coordena os workshops, né, pela familiaridade que tem com a área. A gente tem a professora Mariane Nadai, a professora Fernanda Leite, o professor Marcos Marton, o próprio professor José Sebastião, nosso diretor, que vem nos apoiando bastante, não só na direção geral, mas, né, em coisas mais pontuais. A gente tem colegas da FM-USP, então o professor Luiz Fernando Ferraz mais uma vez nos colabora conosco, docentes da FOB, o professor Rodrigo Cardoso mais uma vez esse ano colabora conosco, e a gente tem esse ano o incremento de preceptores também colaborando com a comissão organizadora, então o doutor Warlen Pereira e a doutora Marcela Siqueira, que são preceptores do curso, esse ano estão com a gente também na coordenação, então a gente totaliza aí mais ou menos 10 docentes nesse grupinho de suporte para os estudantes, né? E de novo, suporte, porque quem toca mesmo as coisas são eles. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Bela Ishikiriyama, que é coordenadora do 8º Comab. Bom, professora, agora a gente vai falar um pouquinho mais da programação, detalhar um pouquinho essa programação que a gente falou no bloco anterior, uma programação bem dinâmica. A palestra de abertura é com uma médica bem conhecida, né, professora? Fala um pouco pra gente dessa palestra de abertura. É verdade, Vitor. Esse ano, como sempre, né, os nossos alunos fazem questão de trazer para a palestra de abertura alguém impactante, alguém que faça diferença e movimente o nosso congresso. Esse ano a gente traz, então, a doutora Ana Escobar, que é médica pediatra, é formada pela nossa co-irmã, pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Ela é bastante conhecida, né, uma comunicadora bastante conhecida, porque trabalhou aí durante muitos anos em parceria com a Rede Globo, fazendo aquele programa Bem-Estar, onde ela dava dicas sobre qualidade de vida e saúde de uma forma geral. Então, uma pessoa que tem um diálogo muito tranquilo e muito forte, um alcance muito forte com a população de uma forma geral. E aí a gente trouxe a doutora Ana, então, para conversar, para fazer essa palestra de abertura, mas para discutir algo que não fica na pediatria, né? Apesar dela ser pediatra, a gente vai discutir um pouquinho mais a ética profissional dentro da área da medicina. Então, usando aí todo o conhecimento e toda a ferramenta que a doutora Ana tem acumulado ao longo desses anos todos, essa experiência com a comunicação, com a população de uma forma geral, né, e a transmissão do conhecimento médico e dicas de saúde de uma forma mais palpável, mas a gente vai trazer ela para focar um pouquinho mais nessa palestra de abertura, nesse aspecto ético, assim. Então, mas eu acredito que muito dessa bagagem vai vir, né, junto com esse conhecimento que ela tem para essa discussão. Então, acho que vai ser uma palestra bastante interessante para a abertura. A gente espera aí bastante movimento. Ela se descreve nas próprias redes sociais como a médica que fala a sua língua. Então é bem legal, né? Democratizar essa informação, né? Para que todo mundo possa ter esse acesso. Professora, já aproveitando esse gancho, tenho brincado aí com os nossos entrevistados, que é uma missão bastante difícil, até ingrata, às vezes pedir para que eles destaquem um ou outro palestrante aí, mas se a senhora topar esse desafio aí, tem alguém que vocês queiram destacar? Eu sei que todos têm a sua importância, né? Mas tem alguém que vocês queiram destacar aí na programação, algum outro palestrante? É verdade, esse ano a gente tem 19 eixos temáticos diferentes, então como você disse, fica até difícil destacar alguém, né, para não dar a impressão de que alguém é mais importante do que o outro. Então todos os nossos palestrantes convidados são de extrema importância e a cada ano que passa a gente vem conseguindo, acho que o congresso está crescendo, né, está ganhando o seu lugar dentre os congressos acadêmicos e aí a gente está conseguindo ter uma maior visibilidade e aí os grandes nomes estão cada vez mais presentes no nosso evento. E esse ano eu vou até pedir licença para vocês para falar os nomes corretos, né, claro. Para não... Esse ano a gente gostaria de destacar a presença de um colega também, livre-docente da Faculdade de Medicina de São Paulo, que é o Dr. Fernando Gomes Pinto. Ele é neurologista, uma pessoa de bastante destaque na sua área, e também um cardiologista, que é considerado um dos maiores cardiologistas do século XX, que é o Dr. Protásio Lemos da Luz. Então, dois nomes assim que para a medicina, para a área da medicina são de bastante destaque e a gente tem o orgulho de ter esses dois nomes, obviamente dentre vários outros, mas esses dois nomes compondo aí a grade do nosso congresso. Professora, a senhora falou então 19 eixos, blocos temáticos, né? Eu sei que cada ano esses blocos às vezes vão se renovando, alguns são mantidos, mas vão se renovando. Tem algum bloco novo? Tem algum bloco que vocês gostariam de destacar esse ano? Como que vocês organizaram isso? Esse ano, de novo, como você disse, a gente repete, são 19 áreas temáticas diferentes. A gente vem incrementando essas áreas temáticas todos os anos à medida que a gente vai tendo, de novo, né, acompanhando essa crescente do campus, acompanhando essa crescente do curso, com as novas residências, com os novos programas de pós-graduação. A gente vem vendo a necessidade de ampliar essas áreas temáticas. Então, esse ano a gente tem, além daquelas clássicas, que são, assim, os pedidos sempre, né, dos estudantes, então eles gostam muito de emergência, de dermatologia, de raciocínio diagnóstico, mas esse ano a gente quis incrementar, então além dos blocos clássicos, a gente tem alguns blocos temáticos novos, coisas voltadas para a tecnologia, então para discutir a importância da inteligência artificial, novos temas polêmicos que são pouco discutidos, a gente vai trazer aí também alguns outros temas mais polêmicos. Alguns workshops diferenciados de gastro, algumas coisas que a gente nunca tinha feito, então tem bastante coisa nova. Então eu recomendo a todos, é uma grade bastante ampla, né? Então com 19 eixos eu não consigo ter em mente exatamente todas as palestras, mas eu convido a todos para
darem uma olhadinha na nossa programação, e aí lá tem bastante opção em todas as vertentes. Então, desde palestras em todos os eixos, workshops em todos os eixos, né, bastante atividade prática, então muita coisa legal, mas bastante coisa clássica, né, que o pessoal gosta de ver, mantida dentro da nossa grade. Eu bati o olho, inclusive, fazer um elogio, porque a programação está muito bem detalhada esse ano. Tem um e-book, né, da programação, bem visual, bastante legal. E eu bati o olho lá e realmente eu vi alguns temas assim que me chamaram a atenção, que eu acho que ajudam a dar essa amplitude temática do que é o Comab mesmo. Eu vi lá que vai ser tratado questões como terapia de transição de gênero, transplante de órgãos. É isso mesmo, né, professor? É um evento que tenta aí abraçar, a medicina é gigantesca, mas que tenta abraçar quase a medicina em sua totalidade, né? A gente tenta, é o que você falou, a gente não dá para se desvencilhar da medicina clássica, porque isso é a rotina dos nossos estudantes, é o que eles precisam aprender e discutir e sair daqui com um conhecimento sólido, mas a medicina é algo muito dinâmico, né? Principalmente com agora o incremento das tecnologias na prática médica cada vez mais, e novas possibilidades, né? A abertura à sociedade um pouco mais evoluída, enfim. Então a gente tenta agregar para a medicina clássica, para o dia a dia das áreas clássicas, né, clínicas da medicina, a gente tenta trazer essas discussões de temas novos. Então, a inteligência artificial é um tema que a gente vai discutir, essa discussão do papel médico aí dentro da transição de gênero, né? Então, nas várias vertentes, tanto na transição física quanto no aspecto psicológico da transição de gênero. Assim, diversas temáticas. Então, todo ano a gente tenta fazer esse exercício de ver o que está sendo discutido na ciência médica, do clássico ao super inovador, para sempre tentar trazer um pouco disso, para a gente não ficar ali só no clássico, né? Para que os estudantes e as pessoas e os profissionais possam ter a oportunidade de discutir esses temas também inovadores dentro do Congresso. Clássico e moderno, então. Exatamente, a mistura das duas coisas. Professora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho do dinamismo, né, da programação. A senhora citou os workshops, que o pessoal gosta bastante, né? E eles são sempre muito imersivos, né? Acho que é legal também, a senhora também já falou, mas destacar um pouquinho mais do papel do SEX, né? Que ele propicia isso, né? Os workshops, eles sempre são muito imersivos, né? Exatamente. O que a gente vê de queixa geral, de uma forma geral, dos estudantes, tanto em nível de graduação quanto de pós, nas faculdades de medicina próximas nossas, é que as práticas ficam muito restritas aos ambientes de prática real, né, com pacientes. E isso causa muita insegurança nos acadêmicos. Então, eles têm uma demanda muito grande, intrínseca deles, de querer praticar isso sem ser o paciente real, antes de irem para a prática realística. Treinar mesmo, né? Exatamente. E o nosso curso em específico, a Faculdade de Medicina de Bauru, tem esse grande diferencial, né? Então, você citou o nosso centro de simulação, o SEX, coordenado pela nossa querida professora Alessandra Maso. Ele é um centro extremamente diferenciado. A gente tem pouquíssimas unidades de treinamento simulado no mundo, como a gente tem aqui na FMBRU. E a gente não poderia deixar de usar, né? Sabendo que isso é uma demanda e uma necessidade da academia e que a gente tem essa possibilidade de ofertar esse ambiente de prática para a comunidade externa, é por isso que é um dos nossos carros-chefes do Congresso é a realização dos workshops. Então, cada ano que passa, a gente incrementa novos workshops, aparecem novas, né, demandas, e esse ano a gente conseguiu aí incrementar, acredito que 3 ou 4 workshops inéditos que a gente nunca tinha feito, coisas de implante coclear, coisas de gastroenterologia, além dos clássicos que a gente já fazia, de emergência, de otorrino, né, de intubação, o mesmo workshop de medicina culinária. Então, a gente transita aí por várias áreas, mas dando a possibilidade de treinamentos extremamente realistas e imersivos, mesmo que para estudantes que ainda têm pouco conhecimento clínico, ainda assim é possível treinar habilidades. Então é muito legal porque a gente tanto atende os estudantes que estão aprendendo a prática médica, quanto a gente também oferta para o público já profissional um ambiente de refinamento de técnicas, né, de discussão de métodos e técnicas usados ali no atendimento a pacientes na prática. Então eu acho que é o que mais salta aos olhos dos estudantes, é essa variedade de workshops que a gente oferece. É bastante interessante.
Professora, sobre as inscrições, estava olhando lá que tem várias modalidades de inscrições, né? Inclusive com taxas diferentes, né? Às vezes só presencial, às vezes presencial online. Ainda dá tempo de se inscrever, professora? Dá sim, está acabando, né? A gente já está no segundo lote, o evento está chegando. E é importante destacar também, eu acho que eu esqueci de falar, mas eu acho que é importante destacar, a gente esse ano traz também, pela primeira vez, a internacionalização do nosso congresso. A gente vai ter atividades de cunho internacional, voltadas a princípio, nesse primeiro momento, mais para pesquisa, mas já começando a trazer palestrantes internacionais, e a gente tende a expandir isso aí nas próximas edições. Então, não só todos os eventos com os nossos grandes palestrantes, né, e colaboradores nacionais, mas também com colaboradores internacionais. Então, pensando nisso, né, nessas várias modalidades, então desde a apresentação de trabalhos online ou presenciais, a possibilidade da participação nessas palestras, né, que aí a gente não precisa da presença física, mas de pessoas de outros estados, eventualmente de outros países que queiram, né, participar do congresso. Então, pensando nisso que a gente fez essas diversas modalidades de inscrição. Então, eu posso me inscrever só para apresentar um trabalho, posso me inscrever para apresentar o trabalho e participar de palestras, posso me inscrever para participar de tudo, para fazer uma grande imersão. Então, justamente para isso, para que a gente possa atender aos mais variados públicos, a gente pensou nessas várias modalidades de inscrição. Ok, bom, professora, para a gente finalizar então, aproveitando aquela câmera ali, queria que a senhora fizesse um convite para o pessoal participar do 8º Comap. Beleza. Bom, então eu gostaria mais uma vez de convidar a todos, não só acadêmicos em nível de graduação, pós-graduação estrito e lato sensu, mas também a todos os profissionais da área de saúde que tenham interesse em atualizar os seus conhecimentos, em discutir ciência, em passar um tempinho aqui nesse ambiente frutífero, né, onde os pensamentos vão estar todos voltados para o engrandecimento profissional dos profissionais da área de saúde. Então, gostaria de convidar a todos que estejam aqui conosco de 9 a 11 de abril, para participar aí das nossas palestras, dos nossos workshops, dentro aí da super programação que a gente preparou. Professora, queria agradecer a senhora, parabenizar pela organização do evento, agradecer de novo e desejar boa sorte no evento. Obrigada, a gente que agradece mais uma vez a oportunidade da TV USP dar pra gente de divulgar o nosso congresso e convidar aí todo mundo mais uma vez para prestigiar e participar com a gente. Muito obrigada. Obrigado, professora, conte sempre com a gente. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.